Capítulo 20 Inquietudes. Não há dúvida de que entre o pensar e o sentir existe uma grande diferença e isso é incontrovertível. Existe uma grande frieza entre as pessoas. É o frio do que não tem importância e do superficial. Creem as multidões que importante é o que não é importante. Supõem que a última moda ou o automóvel do último modelo ou a questão essa do salário mínimo que é a única coisa séria. Chamam de sério a crônica do dia, a aventura amorosa, a vida sedentária, a taça de licor, a corrida de cavalos, a corrida de automóveis, a tourada, o mexerico e a calúnia, etc. Obviamente, quando o homem comum ou a mulher do salão de beleza escutam algo sobre esoterismo, como queiram que isso não está em seus planos, nem em suas tertúlias, nem em seus prazeres sexuais, respondem com um não sei o que de frieza espantosa, ou simplesmente retorcem a boca, levantam os ombros e se retiram com indiferença. Essa apatia psicológica, essa frieza que espanta, tem dois embasamentos. O primeiro, a ignorância mais tremenda do mundo. O segundo, a ausência mais absoluta de inquietudes espirituais. Faltam um contrato direto, um choque elétrico. Ninguém deu na loja, tampouco entre os que acreditavam sério, nem muito menos nos prazeres da cama. Se alguém fosse capaz de dar ao frio imbecil ou à superficial mulherzinha um choque elétrico do momento, a faísca do coração, alguma reminiscência estranha, um não sei o que demasiado íntimo, talvez então tudo fosse diferente na vida dessas pessoas. Mas algo desloca a vozinha secreta, a primeira pontada no coração, o anelo íntimo, possivelmente uma tolice. Formoso chapéu de alguma vitrine ou monstruário, o doce delicioso de um restaurante, o encontro de um amigo que mais tarde não tem a menor importância para nós e etc. Bobagens, necessidades que, não sendo transcendentais, têm força num dado instante como praga apagar a primeira inquietude espiritual. O anseio íntimo, a insignificante chispa de luz, o pressentimento que, sem saber por que, nos inquietou por um momento. Se esses que hoje são cadáveres viventes, frios nocauteados no clube, ou simplesmente vendedores de guarda-chuva nas lojas da rua principal, se esses não houvessem sufocado a primeira inquietude íntima, seriam nestes momentos luminários do Espírito Santo, adeptos da luz, homens autênticos no sentido mais completo da palavra. O lampejo espiritual, o pressentimento divino, um suspiro misterioso, um não sei o que foi sentido alguma vez pelo açougueiro da esquina, pelo engraxate ou pelo doutor de primeira categoria, mas tudo isso foi em vão. As necessidades da personalidade sempre apagam a primeira chispa de luz e depois prossegue o frio da mais espantosa indiferença. Inquestionavelmente, a lua traga todas as pessoas tarde ou cedo. Esta verdade resulta incontrovertível. Não há ninguém que na vida não haja sentido alguma vez um pressentimento, uma estranha inquietude espiritual,
Mas, desgraçadamente, qualquer coisa da personalidade, por tola que essa seja, é suficiente para reduzir a poeira cósmica, isso que no silêncio da noite nos comoveu por um momento. A lua ganha sempre estas batalhas. Ela se alimenta e se nutre precisamente com as nossas próprias debilidades. A lua é terrivelmente mecanicista. O humanoide lunar e desprovido por completo de toda a inquietude solar é incoerente e se move no mundo de seus sonhos. Se alguém fizesse o que ninguém faz, isto é, avariar a íntima inquietude surgida talvez no mistério de alguma noite, não existe dúvida de que finalmente assimilaria a inteligência solar e se converteria por tal motivo em um homem solar. Isso é precisamente o que o Sol quer. Porém, estas sombras lunares tão frias e apáticas e indiferentes sempre são tragadas pela força da Lua. Depois vem a igualação, que é a morte. A morte a tudo iguala. Qualquer cadáver vivente desprovido de inquietudes solares degenera terrivelmente em forma progressiva até que a lua o devora por completo. O Sol quer criar homens e está fazendo essa experiência no laboratório da natureza. Mas, desgraçadamente, tal experimento não lhe tem dado bons resultados. A lua está tragando as pessoas. Sem dúvida, isso que estamos dizendo não interessa a ninguém, muito menos aos ignorantes ilustrados. Eles se sentem a mãe dos pintinhos ou do papai do Tarzan. O Sol depositou dentro das glândulas sexuais do animal intelectual equivocadamente chamado homem certos germes solares que, convenientemente desenvolvidos, poderiam transformar-nos em homens autênticos. Contudo, o experimento solar resulta espantosamente difícil devido precisamente ao frio lunar. As pessoas não querem cooperar com o Sol e, por tal motivo, a longo prazo, os germes solares involuem, degeneram e se perdem lamentavelmente. A chave mestra da obra do Sol está na dissolução dos elementos indesejáveis que carregamos dentro de nós mesmos. Quando uma raça humana perde todo o interesse pelas ideias solares, o Sol a destrói, porque já não serve para o seu experimento divino. Como essa raça atual está se tornando insuportavelmente lunar, terrivelmente superficial e mecanicista, ela já está passando a não servir para o experimento solar, motivo mais que o suficiente pelo qual ela poderá ser destruída. Para que haja inquietudes espirituais contínuas, requer-se passar para o centro magnético de gravidade, a essência e a consciência. Desafortunadamente, as pessoas têm o centro magnético de gravidade na personalidade, ou seja, no café, no bar, nos negócios de banco, na casa de encontros, na praça ou no mercado. Obviamente, todas estas coisas correspondem à personalidade humana no planeta Terra, e ao centro magnético da mesma está atraindo todas essas coisas, e isso é incontrovertível.
e qualquer pessoa que tenha um senso comum pode verificá-lo por si mesmo e de forma direta isso que estou dizendo. Desgraçadamente, ao ler tudo isso, os velhacos do intelecto, acostumados a discutir demasiadamente ou a calar com um orgulho insuportável, preferem afastar o livro com desdém e ler o jornal. Uns quantos goles de um bom café e a crônica do dia resultam magnífico alimento para os mamíferos racionais. No entanto, eles se sentem muito sérios. Indubitavelmente, suas próprias sabichonices os alucinaram e estas coisas de tipo solar e divina, escritas nesse livro insolente, molestam-nos demasiadamente. Não existe dúvida de que os olhos boêmios dos homolocuos da razão não se atreveriam a continuar com o estudo dessa obra. Capítulo 21. Meditação. Na vida, a única coisa importante é a mudança radical, total e definitiva. O demais, francamente, não tem a menor importância. A meditação resulta fundamental quando sinceramente queremos tal mudança. De modo algum desejamos a meditação intranscendente, superficial e vã. Necessitamos nos tornar-nos sério e deixar de lado tantas tolices que abundam aí no pseudo-esoterismo e pseudo-ocultismo barato. Há que saber ser sério, há que saber mudar, se é que na realidade e de verdade não queremos fracassar no trabalho esotérico. Quem não sabe meditar, o superficial, o leviano, jamais poderá dissolver o ego animal e será sempre um lenho importante entre o furioso mar da vida. Defeito descoberto no terreno da vida prática deve ser compreendido profundamente através da técnica da meditação. O material didático para a meditação encontra-se precisamente nos distintos eventos ou circunstâncias diárias da vida prática, e isso é incontrovertível. As pessoas sempre protestam contra os eventos desagradáveis, mas nunca sabem ver a utilidade desses eventos. Nós, ao invés de protestarmos contra as circunstâncias desagradáveis, devemos extrair das mesmas, mediante a meditação, os elementos úteis para nosso crescimento anímico. A meditação profunda sobre tal ou qual circunstância agradável ou desagradável nos permite sentir em nós mesmos o sabor, o resultado. É necessário fazer uma plena diferenciação psicológica entre o que é o sabor trabalho e o que é o sabor vida. Em todo caso, para sentir em nós mesmos o sabor trabalho, se requer uma inversão total da atitude com que normalmente encaramos as circunstâncias da existência. Ninguém poderia gostar do sabor trabalho enquanto cometesse o erro de identificar-se com os diversos eventos da vida. Certamente, a identificação impede a devida apreciação psicológica destes eventos. Quando nos identificamos com tal ou qual acontecimento,
De modo algum logramos extrair do mundo os elementos úteis para o autodescobrimento e crescimento interior da consciência. O trabalhador esoterista que regressa à identificação, depois de haver perdido a vigilância sobre si, volta a sentir o sabor vida ao invés de sentir o sabor trabalho. Isso indica que a atitude psicológica, antes invertida, voltou ao seu estado de identificação com os eventos da vida. Qualquer circunstância desagradável deve ser reconstruída por meio da imaginação consciente e através da técnica da meditação. A reconstrução de qualquer cena nos permite verificar por nós mesmos e de forma direta a intervenção de vários egos participando da mesma. Exemplo: uma cena de ciúmes amoroso, nela intervêm egos da ira, dos ciúmes e até do ódio. Compreender cada um destes egos, cada um destes fatores, implica de fato uma profunda reflexão, uma concentração e uma meditação. A marcada tendência de culpar os outros é óbice, é um obstáculo para a compreensão dos nossos próprios erros. Desgraçadamente, resulta tarefa muito difícil destruir em nós a tendência de culparmos os outros. Em nome da verdade, diremos que nós somos os únicos culpados das diversas circunstâncias desagradáveis de nossa vida. Os distintos eventos agradáveis ou desagradáveis existem sem nós ou conosco e se repetem mecanicamente de forma contínua. Partindo deste princípio, nenhum problema pode ter uma solução final. Os problemas são da vida. E se houvesse uma solução final, a vida não seria vida e seria morte. Então, pode haver modificação das circunstâncias e dos problemas, mas nunca deixarão de se repetir e jamais terão uma solução final. A vida é uma roda que gira mecanicamente com todas as circunstâncias agradáveis e desagradáveis, e elas são sempre reocorrentes. Não podemos deter a roda da vida. As circunstâncias boas ou más processam-se sempre de forma mecânica. Unicamente podemos mudar as nossas atitudes diante dos eventos da vida. Conforme aprendemos a extrair o material para a meditação dentre as mesmas circunstâncias da existência, iremos no autodescobrindo. Em qualquer circunstância agradável ou desagradável, existem diversos egos que devem ser compreendidos integralmente com a técnica da meditação profunda. Isso significa que qualquer grupo de ego, intervindo em tal ou qual drama, comédia ou tragédia da vida prática, depois de ter sido compreendido integralmente, o ego deverá ser eliminado mediante o poder da Divina Mãe Kundalini. À medida em que façamos o uso do sentido da observação psicológica, esse último irá também se desenvolvendo maravilhosamente. Então, poderemos perceber os resultados durante o trabalho da meditação.
Resulta interessante perceber interiormente não apenas os egos antes de haverem sido trabalhados, senão também durante todo o trabalho. Quando estes egos são decapitados e desintegrados, sentimos um grande alívio, uma grande dita.